de presença, havendo coro regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do período legislativo do ano de 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 16 de abril. Aprovada. Aprovada. Aprovado. Aprovada. Aprovado. Aprovado. Aprovada. Aprovada. Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Solicito a leitura do ofício número 220 de 2025 do Poder Executivo. Ofício 220, Gabinete do Prefeito. Ao excelentíssimo Juliano dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Tijucas do Sul. Referente e retirada de pauta do projeto de lei 14/2025. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Tijucas do Sul, por meio de seu prefeito, senhor José Altair Moreira, vem respeitosamente à presença de vossa excelência solicitar que o projeto de lei número 14, de 18 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências, seja retirado de pauta, dado que serão feitas revisões e possíveis alterações no referido documento. Sem mais para o momento e confiantes da vossa habitual colaboração, prefeito José Altair Moreira. Atendendo o pedido do prefeito municipal, está retirado o projeto de pauta. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e da vereadora. Indicações. Os vereadores que o presente subscrevem solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme segue. Indicação número 110, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize melhorias na Escola Rural Municipal Emiliano Perneta, na comunidade de Tabatinga, sendo item 1, pintura e correção de imperfeições do muro da escola, item 2, conserto da caixa de areia. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 111, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize os seguintes serviços. Item 1. Instalação de luminária completa na Estrada dos Pinheiros, Lagoa, tendo como referência a propriedade do Sr. Nelson Goulart. Item 2. Instalação de luminária completa na Rua Ouro Fino, em frente à propriedade da Sra. Terezinha Zagriflex. Quem indica, a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 112, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, notifique as empresas responsáveis por fios de fibra óptica na Estrada dos Pinheiros, Lagoa, tendo em vista estar caído, trazendo perigo para quem utiliza a via, bem como para moradores às margens do referido local. Quem indica, a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 113, 2025. Súmula. Manutenção em acesso. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize melhorias no acesso pavimentado ao posto de saúde central, sendo efetivados serviços que garantam o adequado escoamento de águas pluviais e eliminem o acúmulo do barro. Indica que seja construído o sistema para evitar que a água escorra para a rua, levando sedimentos e outros materiais. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 114, 2025. Súmula, caminhão-pipa. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize serviços com o caminhão-pipa na estrada principal do Saltinho, a fim de amenizar os problemas que os moradores enfrentam com o pó na via. Pedem que, ao menos 2 vezes na semana, o caminhão realize serviços no local. Quem indica, a vereadora Adilson Luiz Oliveira. São essas as indicações, senhor presidente. Ok, vereadora, obrigado. Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Solicito a leitura dos requerimentos para a deliberação do plenário. Requerimentos. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após a deliberação pelo plenário, requer. Requerimento número 77, 2025. Súmula. Vaga para alunos autistas.
requer informações detalhadas quanto à disponibilidade de vagas para os alunos do ICMEIs com laudos de TEA, sendo: item 1. O município oferta atendimento em tempo integral para crianças com transtorno de espectro autistas nos Centros Municipais de Educação Infantil. Essa oferta ocorre de forma igualitária em todas as unidades da rede? Item 2. Qual é o número de crianças com diagnóstico de autismo atualmente matriculados em cada CMEI, discriminando por unidade com a seguinte separação: número de crianças com TEAs matriculadas em período integral, número de crianças com TEA matriculadas em meio período. Item 3. As unidades que contam com sala de recursos multifuncional estão garantindo o uso adequado e o uso contínuo desse espaço pelas crianças com TEA? Existe controle ou acompanhamento pedagógico quanto ao uso da sala de recursos por esse público? Item 4. Existe algum critério específico adotado pela rede municipal para a concessão em período integral para as crianças com autismo? Se sim, qual é o critério? Justificativa. O presente pedido de informações tem como objetivo acompanhar o cumprimento das diretrizes e exigências legais relativas à oferta de educação inclusiva no âmbito da educação infantil, com foco específico nas crianças com transtorno de espectro autistas, matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil do município. Cabe ao Poder Legislativo, por meio de seus representantes, exercer o papel de fiscalização da política educacional, garantindo que os princípios da igualdade de acesso, permanência e inclusão estejam sendo plenamente assegurados em todas as unidades da rede municipal. A permanência em tempo integral e o acesso aos recursos pedagógicos especializados são aspectos essenciais para o desenvolvimento global das crianças com deficiência, sendo também direitos previstos na legislação vigente com a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência e nas diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A solicitação das informações detalhadas se justifica pela necessidade de compreender como essas políticas estão sendo aplicadas na prática, permitindo a identificação de possíveis lacunas no atendimento e encaminhamento de medidas que assegurem a equidade no processo educacional. Quem requer, vereador Sidney José de Lima. Requerimento número 78/2025. Súmula. Parecer do setor de engenharia. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação como servidão de passagem das seguintes vias, sendo: via 1, Gama, família Lasca, início na estrada principal do Saltinho, tendo como referência a propriedade do senhor João Guilherme Camargo. Via 2, Lagoa, família Rocha, via na Lagoa, que inicia as margens da PR 281, altura do quilômetro 22, tendo como referência o Campo da Lagoa. Ver requerimento 55/2025. Observação: a primeira via está consolidada por vários anos. Ambos locais foram reprovados para nomeação como rua, travessa ou similar. Justificativa: o parecer técnico da engenharia se fez necessário para instruir para o futuro processo legislativo de nomeação de rua, garantindo que tais vias atendam os parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio da resposta dentro do prazo estabelecido por lei. Quem requer, vereador Juliano dos Santos. Requerimento número 79/2025. Súmula. Equipamentos da UBS de Tabatinga. Requer informações detalhadas sobre a aquisição de equipamentos para a UBS de Tabatinga, para a sala de odontologia e de imunização, e as demais que utilizam pias de inox ou similar, conforme fotos ilustrativas. Requer que sejam listados os equipamentos que contêm ferrugem, informando o descritivo detalhado do material, informar ainda o valor pago em cada material. Por fim, requer laudo da vigilância sanitária se há risco de uso dos equipamentos nas salas atuais condições. Justificativa: a referida UBS foi recém-inaugurada no bairro de Tabatinga, uma obra bastante aguardada pelos moradores, diante de sua importância para os moradores locais. Entretanto, no ato de inauguração, pôde-se observar que os equipamentos citados, adquiridos, já estão enferrujados. Diante desses e outros fatos, justificamos o presente requerimento. Quem requer, vereador Pedro Luiz da Rocha. São esses os requerimentos, senhor presidente. Coloco em votação os referidos requerimentos. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovado. Aprovados. Aprovados. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação do parecer da comissão referente ao veto do projeto de lei número 6/2025, que cria a Lei de Apoio ao Cuidado Familiar, que dispõe sobre a disponibilização
de transporte para familiares ou os amigos íntimos, na falta de uma família extensa, de pacientes internados em unidade de terapia intensiva em internação comum superior a 2 dias, ou que necessitem de acompanhamento ou visita pós-cirúrgica e da outras providências. Solicito a leitura do parecer da comissão. Parecer da comissão referente ao veto do projeto de lei número 6/2025, Poder Legislativo. Parecer número 44/2025, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relatório. O chefe do Poder Executivo Municipal vetou integralmente o projeto de lei número 6/2025, de autoria do Poder Legislativo, aprovado por unanimidade desta Casa Legislativa, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Cuidado Familiar. O programa prevê a disponibilização de transporte gratuito para familiares ou amigos íntimos de pacientes internados em UTI, em internações superiores a 2 dias ou em período pós-cirúrgico, com o objetivo de garantir apoio emocional e social ao paciente em situação de vulnerabilidade. O veto fundamenta-se em alegada inconstitucionalidade por vício de iniciativa e criação de despesas sem previsão orçamentária. É o breve relato dos fatos. Fundamentação jurídica da competência municipal e interesse local. O artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, 1 da Lei Orgânica Municipal atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O projeto de lei trata de matéria evidente relacionada à saúde, assistência social e transporte local, áreas que se inserem no campo da atuação prioritária do município, por sua proximidade com a população e capacidade de resposta às suas demandas específicas. A análise meritória de questão em tela demandada, preliminarmente, a delimitação da competência legislativa no ente municipal frente à matéria versada, no projeto de lei vetado, notadamente aqueles relacionados à saúde e assistência social, impõe reconhecer a primazia do município na regulamentação de temas que afetam diretamente a vida da comunidade local, em consonância com o princípio da subsidiariedade. A proposta atende diretamente às necessidades da população local, em situação de vulnerabilidade, e se insere dentro das competências constitucionais do Legislativo Municipal, sem criar órgão, estrutura, cargos ou detalhamento da execução administrativa, da existência de vício de iniciativa. O projeto não cria órgãos, cargos ou estrutura, nem interfere diretamente na organização administrativa da Prefeitura. Limita-se a estabelecer diretrizes e autorização para que o Poder Executivo regulamente, conforme sua discricionalidade administrativa, as formas de prestação do serviço. Tal prática é plenamente admitível pela jurisprudência, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, desde que respeitada a autonomia do Executivo na fase de implementação e execução do programa. Lei municipal que institui política pública sem detalhar estrutura ou cargos é constitucional, ADI 2024, de 2024. Portanto, o PL não apresenta vício formal de iniciativa, uma vez que respeita os limites de atuação parlamentar, promovendo diretrizes de políticas públicas sem invadir competências administrativas, da colaboração entre os entes e os poderes. O princípio da separação dos poderes não impede a colaboração institucional entre legislativo e executivo, principalmente no que tange à promoção de direitos sociais, como saúde e assistência social. A separação dos poderes não é absoluta, mas sim harmônica e colaborativa, conforme o modelo constitucional brasileiro. A proposição de políticas públicas que visem o interesse social, a saúde, a dignidade da pessoa humana não caracteriza invasão de competência quando feita de forma propositiva e respeitosa às atribuições do Executivo, como se fez. A iniciativa legislativa aqui discutida representa um exercício legítimo da função parlamentar, que busca contribuir para a formulação de políticas públicas em benefício da população local. O Executivo, por sua vez, mantém a prerrogativa de regulamentar e executar tais diretrizes, podendo inclusive utilizar-se de parcerias, convênios, consórcios intermunicipais ou estrutura já existente. Da compatibilidade orçamentária. O projeto de lei não impõe execução imediata, nem obrigações financeiras,
compulsórias ao município. Pelo contrário, o artigo 3º e 4º condicionam expressamente a execução do programa à disponibilidade orçamentária e à capacidade financeira da administração. A Lei de Responsabilidade Fiscal não veda a criação de programas, desde que sua execução esteja condicionada à existência de recursos, o que é exatamente o caso presente. As leis orçamentárias do município não trazem a previsão de programas de forma detalhada, mas sim de forma abrangente, nos anexos 1 e 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Há previsão de recursos que viabilizam a execução do projeto, conforme o trecho que se apresenta. Assistência social, gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, valor R$ 519 mil. Atendimento às despesas, famílias e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco, garantindo e assegurando direitos sociais, viabilizando condições para o fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. Portanto, não há violação ao artigo 167, parágrafo 7º da Constituição Federal, pois não há criação de despesas sem fonte de custeio ou transferência de encargos obrigatórios. Ainda que não houvesse dotação orçamentária, que não é o caso, não haveria necessidade de se vetar o projeto, e sim programar para a implementação futura. Nesse sentido, a ADI 2024 São Paulo, a criação de despesas orçamentárias sem a respectiva fonte de custeio não induz à inconstitucionalidade da norma, mas também somente à inefetividade do ano em que promulgada, da obrigação constitucional do município com a saúde e assistência social. A saúde e o bem-estar social são direitos fundamentais e deveres do Estado em todas as suas esferas federativas. O município, como ente mais próximo da população, tem legitimidade e responsabilidade direta na criação de medidas que viabilizem o acesso da população a cuidados integrais. A presença de familiares durante a internação de pacientes em estado crítico representa uma extensão de cuidado à saúde, conforme diversos estudos e diretrizes do SUS, e está diretamente ligada à recuperação física e emocional do paciente. A iniciativa legislativa, ao invés de criar encargos financeiros insustentáveis, busca otimizar a aplicação de recursos públicos já existentes, mediante a implementação de políticas públicas eficientes e direcionadas às necessidades específicas da comunidade local. Ademais, a proposta encontra forte amparo aos princípios constitucionais da dignidade humana, do direito à saúde e da proteção à família. A presença de um familiar ou amigo íntimo no processo de recuperação de pacientes em estado grave é fator que reforça o cuidado integral à saúde, em seus aspectos físicos, mentais e emocionais. Conclusão. Diante do exposto, essa Comissão de Constituição e Justiça opina pela rejeição do veto integral ao projeto de lei legislativo número 6/2025, considerando a proposição não trata de matéria de competência exclusiva do Executivo, não apresenta vício de iniciativa e tem interesse local. Ademais, o projeto respeita a autonomia e a disponibilidade do Poder Executivo, não cria obrigações financeiras compulsórias e está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da eficiência, da cooperação federativa e da saúde como direito social fundamental. Recomenda-se, portanto, a manutenção integral do texto original aprovado pelo Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Plakoski e relatora Adilson Luiz Oliveira. Coloco em votação o referido parecer. Aprovado o parecer. Acho que antes de fazer a votação, acho que seria interessante a gente debater os motivos do veto, antes de tecer qualquer tipo de voto. Primeiramente, eu gostaria de fazer um resumo de forma bem breve do que se trata o programa. Esse programa de apoio familiar foi apresentado aqui por mim e pela vereadora Sandra, devido aí à necessidade que muitas pessoas encontram de se deslocar até os hospitais e UTIs aí da região metropolitana para visitar seus parentes. Muitas vezes as pessoas, além de não ter carro, não têm condições. Então, surgiu a ideia da gente apresentar esse projeto de lei. Apresentado o projeto de lei, depois já de se reunir com a secretária de Assistência Social, com a secretária da Saúde, de conversar com o Poder Executivo, fizemos a apresentação desse projeto.
O projeto, uma vez apresentado, ele segue o rito, foi encaminhado para a comissão da CCJ, onde teve um parecer tanto do procurador da Câmara Municipal como da Comissão de Constituição e Justiça, favorável. Discutido, feita a primeira discussão, aguardado mais uma semana, na segunda semana feita a segunda discussão e aprovado por unanimidade dos votos. Seguido a aprovação, o projeto de lei é encaminhado ao Poder Executivo, o qual tem um prazo para vetar integralmente ou sancionar o projeto. Nesse prazo aí estabelecido por lei, o projeto foi vetado no Poder Executivo integralmente, trazendo como razões do veto o vício de iniciativa e a falta de previsão orçamentária. Nesse meio de tempo, voltando para a Câmara Municipal tem o prazo de 30 dias para reavaliar, digamos assim, as questões do veto e as razões pelo Poder Executivo apresentado. Nesse momento, gostaria que ficasse bem claro aqui, o vice-prefeito, que hoje se encontra aqui, procurou essa casa e tivemos uma conversa onde ficou acordado naquele primeiro momento que se o município apresentasse um programa que atendesse dentro dos parâmetros que a gente apresentou o projeto de lei, a gente aceitaria as razões do veto, né? O tempo foi passando, e o programa não chegou, o programa não aconteceu, e a gente foi estudando a questão das razões do veto. Nesse momento, eu vou adentrar no mérito, qual foi a nossa linha de raciocínio, visto que o programa não chegava, a gente tinha que trabalhar as razões do veto, né? Chegando à questão da separação dos poderes, foi trazido para nós uma jurisprudência ali para justificar de 2003, isso há 22 anos atrás. E jurisprudência são decisões que a gente se utiliza, recentes, que eles acabam norteando, né, as nossas leis municipais, aquilo que a gente está decidindo no dia a dia. Fizemos uma pesquisa aí dessa forma recente, achamos uma jurisprudência que tratava da mesma essência do nosso projeto, mas do ano de 2024. E trazia ali na sua ementa que, mesmo que não tivesse previsão orçamentária, isso não geraria uma inconstitucionalidade da lei, muito pelo contrário. A medida da criação de despesas orçamentárias sem a respectiva fonte de custeio não induz a inconstitucionalidade da norma, mas tão somente a sua inexequibilidade no ano em que ela for promulgada. Resumindo, falando de forma clara, mesmo que não tivesse, que não é o caso, que a gente tem previsão orçamentária, a gente mostrou, tanto no anexo 1 como 2 da nossa LDO, existe previsão orçamentária, a lei não poderia ser julgada como inconstitucional. Correto? A única coisa é que a aplicabilidade dela ficaria para o próximo exercício financeiro. Na questão da separação dos poderes, em momento nenhum no projeto de lei, a gente colocou alguma obrigação de forma clara no sentido de dar atribuição a alguma secretaria. Muito pelo contrário, a gente deixou bem aberto para que o Poder Executivo fizesse dessa forma, né? E os dias foram passando e a gente ficou com o parecer montado, esperando, aguardando ainda assim a chegada do programa. Na data de hoje, na data de ontem, recebemos uma ligação aí do setor competente da prefeitura que o programa estava pronto. Não o programa, uma minuta. Tinha pronto uma minuta. E a gente analisou, conforme combinamos, a gente foi analisar a minuta. Hoje à tarde, a minuta do programa. E, de certa forma, eu deixo aqui meus parabéns a quem elaborou a minuta num tempo aí de 20 dias. Eu acho que essa minuta vai ajudar na regulamentação, caso seja derrubado o veto. Porém, nos termos que veio a minuta, ele não atenderia o programa da maneira que nós apresentamos juntamente com a vereadora Sandra. Principalmente quando se refere à quantidade de dias que a pessoa teria que ficar internado. No projeto de lei, a gente colocou 2 dias, porque o que a gente entende?
o familiar está há 2 dias. Aí ele já teria o direito ao transporte. Aí no 3º dia, essa pessoa procuraria assistência social, ou a saúde, ou a administração, quem ficasse responsável pelo programa, e fazia a solicitação do carro. Então já foi 2 dias. Vamos supor que essa pessoa completou os 2 dias na sexta. No sábado não teria expediente na prefeitura, no domingo já não tinha também. Então já deu 4 dias. Se ele pediu na segunda-feira, ele não consegue pedir segunda para ir na segunda e agendar um carro, no mínimo para quarta-feira. Então já se foram 7 dias. Então foi nesse sentido que a gente colocou os 2 dias, podendo às vezes até chegar a 7 dias. No programa apresentado pelo Poder Executivo, ele colocava um prazo de 5 dias. Uns 5 dias, se você considerar sábado e domingo e que o carro iria 2 vezes por semana, pode se tornar 10. E 10 dias é muito tempo. É muito tempo para a pessoa ficar sem poder ir visitar um pai ou uma mãe. Então foi nesse sentido em relação ao programa. E também, outra situação é a questão, o programa ele não vai trazer para nós uma garantia de aplicabilidade. Ele pode começar hoje, daqui um mês pode tirar. Porque é um programa, não é uma lei. A lei já não. A lei para derrubar vai ter que vir uma outra lei que revogue ela. E olhando também no ponto de vista que o Poder Executivo já elaborou todos os termos do programa, então está muito fácil. Agora é só regulamentar a lei através do decreto, que foi o que a gente colocou ali no projeto de lei, para que seja aplicado. E nesse quesito, eu acho que esse projeto de lei ele foi muito interessante. Por mais que teve o veto por parte do Poder Executivo, ali, por parte do setor competente, mas foi um projeto que existiu uma colaboração entre o Poder Legislativo e entre o Poder Executivo. Porque a gente começou com a vereadora Sandra, com uma reunião no Poder Executivo, aí decidimos alguma coisa, não andou, veio para cá, vetou, foi, voltou, mas enfim... Tivemos essa tratativa junto com o vice-prefeito. No final de tudo, saímos daqui, independente se o veto for mantido ou não, saímos com um programa hoje previamente montado, que está aqui, ainda a minuta do programa. Mesmo que seja derrubado hoje, mantido o veto, o programa eu acredito que, não nos termos que a gente acredita que aconteça, mas já é alguma coisa para quem não tinha nada. E se manter o projeto de lei, o presidente da Câmara vai fazer a sanção do projeto de lei, como determina a nossa legislação, e em menos de 60 dias a gente vai ter a publicação aí de um decreto por parte do Poder Legislativo regulamentando, porque isso a gente deixou, não é que a gente deixou, nós não temos competência para falar como é que esse programa vai acontecer. Nós, enquanto Câmara Municipal, não podemos dizer se o carro vai na segunda, na terça ou na quarta, ou se vai ser a saúde ou o social que vai fazer. O que a gente está colocando no projeto de lei, o que a gente colocou é que tem que ter um programa. Como esse programa vai acontecer, não cabe ao Poder Legislativo. A única coisa que a gente deixou amarrado no projeto de lei é a questão dos 2 dias. Porque os 2 dias a gente acredita... fielmente que pode acontecer situações que a pessoa vai internado na quinta-feira, conta quinta, conta sexta, aí sábado, domingo a prefeitura não trabalha, já dá 4 dias, na segunda a pessoa iria pedir, já daria 5 dias, correto? Então o carro pode estar agendado para quarta, então a pessoa visitaria ali seu pai, sua mãe, com 7 dias. E isso é uma coisa que acontece semanalmente. Se não procura um de nós vereadores, com certeza a Secretaria de Assistência Social ou o próprio Poder Executivo, alguém procura. Lógico que tem pessoas que têm condições de ir por condição própria. E é aí que entra o Poder Executivo, para fazer essa seleção de quem realmente pode criar critérios, que isso pode ser feito também através do decreto. Então fica aqui a questão da legalidade, o entendimento da comissão, o entendimento do jurídico dessa casa é pela legalidade e pela constitucionalidade, E em relação ao mérito, independente do que aconteça, acredito que a gente avançou bastante do dia que a gente apresentou esse projeto de lei até hoje, não é, vereadora Sandra? Eu acredito que essa questão do mérito, a vereadora pode falar um pouquinho também, mas a gente já discutiu bastante isso daí. Eu rejeito o veto e aprovo o parecer. Gostaria também de falar um pouco sobre o projeto. Na verdade, a gente, como o próprio vereador aqui mencionou, esse projeto já tramitou por aqui e
e a gente votou favorável, né, a esse projeto. Mas tendo em vista de que for apresentado esse programa, né, mesmo que tenha sido na data de ontem, e a gente analisando esse programa, a gente vê que também vai atender o ansejo daquelas pessoas que têm a necessidade desse transporte para fazer as visitas lá. Então, o meu voto é contra o parecer da comissão. Bom, desde a primeira discussão, qual a gente estava falando no programa, veio até a seguinte questão, da questão de saber se da legalidade ou não desse projeto, que era um medo que a gente tinha aqui, qual veio aí essa questão do vice-iniciativa. Com toda certeza, deixando-se aberto, até um primeiro momento, não se criava nenhum tipo de atribuição do serviço, mas que a gente sabe que quando for regulamentado, iria criar aí essa atribuição, aí criando vice-iniciativa. Também a questão eu acho que a gente falando aí da criação da despesa orçamentária, geralmente quando vem aqui um projeto aqui da LDO, da LOA, a gente sempre faz aí, sempre para que deixe genérico, para que ele fique atendendo todos os tipos de programas. Eu vejo aí essa questão de estar explicitamente aí, esse tipo de programa para que fosse atendido. Então a gente espera aí que na próxima seja colocado, então, esse referido programa lá no orçamento. Digo para vocês, a matéria, com toda certeza, a gente irá defender aqui que seja feito esse atendimento. Então, que hoje, por parte do Executivo, seja feito, por parte do programa, por parte do projeto de lei, mas que seja atendido todas essas pessoas. Mas em questão aí do vice-iniciativo, qual foi apontado, a gente sempre sabe, a gente sempre fala aqui com todos os vereadores que o direito aí, ele tem aí os dois lados, né? A gente tem dois entendimentos. Então, eu também rejeito e acato o veto. Eu sou favorável ao parecer da comissão, e quanto ao veto, eu acato o veto. Eu sou favorável ao parecer e sou contra o veto. Meu voto vai contra o veto. Eu sou favorável ao parecer e contra o veto. Acredito que essa casa, né, já tramitou esse projeto e a gente sabe que é um projeto que vem atender o anseio da população e é para isso que a gente trabalha. Então a gente está aqui para fazer políticas públicas para o bem comum. Eu e o vereador Sidney somos os autores do presente projeto, né? O Sidney já falou de uma forma bastante legal do projeto, né? E eu venho falar do mérito, porque já trabalhei nas devidas secretarias e o nosso projeto, ele não indica qual secretaria vai fazer. Ele indica o Poder Executivo, né, que por meio do programa, conforme foi apresentado hoje, né, eu fui à prefeitura conversar juntamente com o Juliano, conversar com o Claudemir, com a procuradora, né, o programa, ele estabelece lá algumas coisas do projeto, mas não totalmente. Então, falando do mérito, né, então o nosso projeto, ele vem ao encontro das políticas públicas, a defesa dos direitos humanos, o direito de dar o mesmo acesso a todas as pessoas. Nós sabemos da dificuldade, eu enquanto técnica sei da dificuldade de você ter informação de paciente. Você não consegue nem com técnico, de técnico para técnico, uma informação. Porque eles dizem que o familiar tem que ir pessoalmente para conversar com o médico, saber o estado de saúde do paciente. Então, muitas vezes atendi, né, pacientes aqui, com pacientes internados lá, que precisavam se deslocar e não tinham carro e nem condições financeiras. É esse o objetivo do nosso projeto. Não é as pessoas deixarem o carro na garagem ou estacionado no pátio da prefeitura e usar a condução. É para as pessoas em vulnerabilidade, é para pacientes que não tenham condições de receber os familiares lá, que não possam custear, né, a sua passagem. Então, assim, a gente sabe, né, que faz parte do tratamento de saúde a família visitar. Quem que não quer receber a visita lá? Quem que não quer ver sua família? Então, assim, vou ficar 7 dias sem notícia do meu familiar,
Então, meu pai, minha mãe, meu irmão, né, meu parente íntimo. Então, assim, como que eu vou saber informações dele? Então, a gente precisa dar esse acesso a essas famílias, que elas possam saber do estado de saúde, que elas possam ir lá dar um conforto, às vezes até em casos terminais. Eu presenciei uma questão, né, no final do ano, que o paciente estava em fase terminal e a família precisava levar roupas para a pessoa que estava lá realizando o cuidado. E ela não teve essa oportunidade, nem de ir lá se despedir, quanto menos levar a roupa. Então, o mérito deste projeto vem ao encontro das políticas públicas, dizendo é efetivo, precisa ser estabelecer, né? O programa já está realizado aí através de uma minuta, então a gente precisa adequar conforme a lei. Então, a lei vem estabelecer normas e diretrizes. Então, não é para todos, é para aqueles que precisarem, porque a política, ela é assim, a política pública, é para quem dela precisar. Então, a gente vai dar esse direito. O direito de visita, o direito de confortar ao familiar e também de você poder receber visita de outras pessoas, para quem não tem familiar, né? A gente soube de um caso hoje que ele não tem nenhuma pessoa e ele precisa, inclusive, ser acolhido na casa de idosos. Quem é que vai fazer a visita? E se é uma pessoa que não tem condições de pagar, como que vai saber? Então, a gente precisa ter essa política pública eficaz, por projeto de lei, depois regulamentado, como a gente conversou com o Executivo, criando parâmetros, avaliação social, quem vai poder frequentar, quantos dias na semana. A gente não colocou isso no projeto, quantos dias da semana poderia, se era segunda, terça, quarta, enfim, era o dia que o Executivo mencionasse que poderia fazer isso. E eu também quero mencionar as mães que amamentam, né? Muitas vezes eu acompanhei as mães que têm os filhinhos lá em internamento em UTI. E elas não podem ficar no internamento, então elas têm que voltar e ir todo dia amamentar. E muitas vezes elas vão nos carros de 4h30, de 5h30 e passam lá o dia todo. Né? Tendo um carro específico, vai dar esse direito também de um melhor atendimento. Muitas vezes estão no puerpério, necessitando também de cuidados, porque a gente acaba cuidando dos pacientes e esquecendo de quem cuida. Então, isso também vem ao encontro deste projeto nosso, né, do cuidado familiar. Então, eu sou favorável ao parecer e contra o veto. Gostaria de dizer que respeito os vereadores que rejeitaram o veto, mas agradeço aos que rejeitaram, que entenderam a necessidade. Eu, particularmente, me aderi a esse projeto, um pedido da vereadora, como ela mesma explicou, ela sentia na pele no dia a dia. Me atentei à parte legal do projeto, parte da legalidade, da constitucionalidade, a questão do mérito deixei mais para a vereadora Sandra fazer essa explanação. E gostaria de dizer aqui também que isso foi uma das coisas que no programa não constava, que era os amigos, os parentes de terceiro e quarto grau, só tinha ter segundo grau. Então isso impossibilitava. Mas, para finalizar, eu tinha separado aqui, independente do resultado, que desse essa questão da decisão do veto, mas para uma reflexão que fique para Poder Executivo, Legislativo, a Secretaria, os vereadores, que fala a separação dos poderes. Às vezes essa separação dos poderes ela é levada a muito ferro e fogo. Quando fala separação dos poderes, dá a impressão que um tem que estar para lá e outro tem que estar para cá. E muito pelo contrário. A nossa Constituição fala que tem que ver a colaboração entre os poderes, que eles trabalhem de forma harmônica. Mas isso não quer dizer que um tenha que concordar com tudo que o outro fala ou que o outro faz. Por isso que existem os dois poderes. Mas na medida do possível, que haja essa colaboração entre os poderes. E de uma forma ou de outra, eu acredito que nesse projeto de lei houve essa colaboração. A gente começou tratando isso com a Secretaria de Assistência Social, a gente tratou isso com a Secretaria de Saúde, aí um não podia, o outro não dava, a lei não permitia, voltou, foi para o programa, voltou. Então, houve essa colaboração. E para que as políticas públicas saiam do papel, precisa existir isso daí. Eu vou ler só um texto para não me alongar mais.
A colaboração entre os poderes, o princípio da separação dos poderes não significa que os poderes legislativo e executivo devem agir de forma isolada ou sem colaboração. Ao contrário, a nossa Constituição prevê uma atuação harmônica entre eles, especialmente quando se trata da criação e implementação de políticas públicas voltadas à promoção de direitos sociais fundamentais, como a saúde e assistência social. Embora a separação dos poderes seja uma diretriz importante, ela não impede que o Legislativo proponha iniciativas que busquem atender ao interesse social e local. O que fizemos com esse projeto é um exercício legítimo da função parlamentar, que visa contribuir de forma construtiva para as políticas públicas do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Ok, vereador. Então, após a votação, declaro aprovado o parecer da comissão, rejeitando o veto e determino a promulgação e a publicação da lei. Ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de lei número 5/2025 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a regulamentação da altura da fiação e manutenção das redes aéreas de energia elétrica, de internet, telecomunicações e outros serviços no município de Tijucas do Sul e da outras providências. Considerando que os pareceres das comissões e a emenda já foi lida e discutida na sessão anterior, coloco novamente em discussão o projeto. Esse projeto, sendo de minha autoria, né, a gente percebe, já se discutiu aqui nessa casa e também ouvindo as pessoas nas ruas, em todos os bairros, a dificuldade que se encontra, né, com relação à organização dessas fiações, principalmente das telecomunicações, né, onde que não atendem à altura certa para que não aconteça acidentes, não aconteça rompimentos de cabos, assim prejudicando também as próprias empresas que prestam serviço no município e também aos usuários, né? Então, por isso esse projeto, né, a ideia de ter esse projeto, de se discutir esse projeto, escutando a população, a gente trouxe essa demanda, aonde que a gente já conversou sobre todas as situações relatadas, né? E esse projeto vem, digamos assim, também trazer uma organização na cidade, a parte de visual, a parte estética da cidade, né? Melhorando a nossa cidade, a qualidade de vida e também descartando o risco de acidentes, que assim já aconteceram, né? Então esse projeto é muito bom, é muito que vai trazer assim uma organização dentro da cidade. Coloco em votação o referido projeto e a emenda. Aprovado. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovado. Aprovados. Aprovados. Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 12/2025 do Poder Executivo, que institui o programa Repara Tijucas, que autoriza o município a proceder ao credenciamento de empresas para a prestação de serviços nos próprios municípios de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer das comissões Projeto de Lei 12/2025 do Poder Executivo. Parecer número 40/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. O presente projeto visa estabelecer o programa Repara Tijucas do Sul, com o intuito de desburocratizar o processo de contratação de pequenas empresas para a realização de pequenas reformas e manutenções em prédios públicos municipais. A proposta foca no fortalecimento da economia local, na inclusão social, no incentivo ao empreendedorismo e na geração de emprego e renda, por meio de um procedimento simplificado de licitação. Considerando o parecer elaborado pelo procurador da Câmara Municipal, que opinou favoravelmente à tramitação do projeto, acompanhamos integralmente o parecer do procurador, sem restrições. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 12, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Adilson Luiz de Oliveira. Parecer número 41/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação.
Ao analisar o mérito do projeto de lei de número 12/2025, esta comissão observa os seguintes pontos: fortalecimento da economia local. O programa visa a contratação de pequenas empresas locais para a realização de serviços de manutenção e reforma. Isso irá contribuir diretamente para a circulação de recursos dentro do município, promovendo o fortalecimento da economia local. Geração de emprego e renda. A proposta está alinhada com os interesses de gerar emprego e renda para a população local, ao priorizar a contratação de microempresas e pequenas empresas. O programa promove a inclusão social, criando novas oportunidades para trabalhadores e empresários da região. Desburocratização e agilidade na gestão pública. O projeto propõe um processo simplificado de licitação, o que pode aumentar a eficiência administrativa e diminuir a burocracia na execução de reformas e manutenção dos bens públicos. Atenção às pequenas reformas e manutenções essenciais. A proposta atende à necessidade de reformas de pequeno porte nos prédios públicos municipais, o que é fundamental para garantir que os bens públicos se mantenham em bom estado de conservação e atendimento à população. Conclusão. Diante do exposto, os membros da presente comissão exaram parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 12/2025 do Poder Executivo. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, relator Pedro Luiz Rocha, secretária Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 42/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. Nos termos de impacto financeiro que acompanham o projeto de lei em análise, no orçamento previsto para 2025, por meio da Lei nº 987/2024, há previsão orçamentária para todos os departamentos para a realização de serviços conforme os elementos de despesas e outros serviços de pessoa jurídica. Ademais, as despesas são variáveis de acordo com as necessidades de cada secretaria. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei de número 12, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente José Bueno, secretário Sidney José de Lima, relatora Sandra de Fátima Andrade. Coloco em discussão o referido projeto. Esse projeto a gente já discutiu ele pela quarta vez agora. Eu acho que isso aqui é um projeto bacana, que ele vai conseguir atender as pequenas reformas da prefeitura e de qualquer prédio público e usando o microempreendedor individual, que é o que a gente tem de sobra aqui na cidade. Então acho que é isso. A gente já discutiu. Passar para o Sidney. Eu falei que eu não ia falar nesse programa para o Juliano, né? Mas eu vou pegar um gancho. Eu acho que o projeto fortalece aquilo que nós, vereadores, acreditamos, que é fortalecimento do comércio local e que o dinheiro do município, ele gira em torno do município, fomentando a economia, a renda. A Lei 14.133, ela trouxe essa possibilidade para nós, com a 866 ela meio que engessava. Então hoje a gente tem a possibilidade de fazer alguns credenciamentos para alguns profissionais autônomos, tem agora esse projeto de lei que traz esses pequenos reparos, e isso só tem a agregar no nosso município, porque além de gerar riqueza, renda, vai possibilitar aí que de repente a pessoa abra um MEI e consiga, através da prefeitura ali, sustentar a sua família sem precisar estar se deslocando para outra cidade vizinha aí para pegar um serviço numa empresa. Não que isso não seja bom, mas podendo trabalhar próximo de casa, com certeza é bem melhor. E o dinheiro aqui fomentado vai fomentar o mercado, a loja, o material de construção, enfim, a cidade cresce com isso. Geração de emprego e renda, né? Então, coloco em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 17/2025 do Poder Legislativo, que denomina Estrada Odoro Ferreira da Cruz, na localidade do Fagundes. Solicito a leitura do parecer. Parecer da Comissão Projeto de Lei 17/2025 do Poder Executivo. Parecer número 43/2025, da Comissão de Constituição e Justiça.
Fundamentação. Quanto à constitucionalidade do projeto, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, inciso 1º e artigo 51, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Compete ao município a matéria discutida, vez que se trata de assunto de interesse local. Ainda nesse sentido, o inciso 23 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal estabelece que é de competência municipal dispor sobre a denominação de próprios, vias e logradouros públicos municipais. Quanto ao quórum qualificado de votação, o mesmo está previsto no artigo 50, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal e artigo 154, inciso 6º do Regimento Interno, verificando ainda que a matéria, ora discutida, não é daquelas que de iniciativa privativa do prefeito municipal, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Entende-se que não há inconstitucionalidade e ilegalidade na propositura do projeto de lei em questão. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei de número 17, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Pacoski e relator Adilson Luiz de Oliveira. Coloco em segunda discussão o referido projeto. Bom, esse projeto foi apresentado aqui por mim e pelo vereador Cigano, como já falamos aqui na semana passada, quando discutimos ele. O Dório Ferreira foi um dos primeiros moradores também lá do bairro, de Fagundes, o qual viveu seus mais de 80 anos ali, sustentando a sua família. Então, e a gente vê hoje a necessidade, aí, propriamente quando alguém faz uma compra ali pela internet, a dificuldade que as pessoas têm para chegar no endereço. Por se tratar das ruas não serem nominadas, não ter ali o seu endereço com numeração predial e etc. e tal. Então, fomos procurados lá por algumas famílias, juntamente com o vereador Cigano, a gente foi lá. Foi assim, pela maioria, escolhido que o Dório ali seria um dos moradores mais antigos e que até falando agora nessa semana, depois que a gente discutiu aqui, uma das pessoas, você esqueceu de lembrar lá, do que o Dório foi um grande incentivador das danças de fandango. Então, para aquela pessoa que, por muitos anos, eu até propriamente presenciei algumas festas dessas dançadas com o seu Dório lá, fazendo esses festivais lá que faziam muito no passado. Então, a gente acha mais do que justo assim com que essa pequena lembrança aí das pessoas, possa ali ser levado aí por muitos anos aí, eternamente, nominando essa estrada lá como o nome do Dório Ferreira da Cruz. Como o vereador falou, da importância da questão de nomeação de rua e CEP, a situação das Tijucas está evoluindo e tem que evoluir. Tem que ter o CEP próprio, tem que ter seu nome de rua para poder facilitar a vida de todas as pessoas. E quanto à homenagem ao seu Odoro, lembrando, é uma homenagem para o nosso amigo também João Maria, que acho que você não vou falar bobagem, acho que é o familiar do Odoro. Hoje só tem o João, acho que é só o João Maria. Então, é uma homenagem para o nosso amigo também. Coloco em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação da emenda ao projeto de lei número 15/2025 do Poder Legislativo, que regulamenta o percentual mínimo da participação do comércio local no espaço da praça de alimentação de eventos
realizados no município de Tijucas do Sul e estabelece outras providências. Solicito a leitura e a justificativa da emenda. Justificativa da emenda, projeto de lei número 15/2025 do Poder Legislativo. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo aperfeiçoar a aplicação da lei ao prever que, no que se refere à ocupação dos 50% dos espaços reservados ao comércio local nas praças de alimentação dos eventos municipais, a seleção seja realizada na forma de licitação por item e não por lote. A adoção do critério por item visa ampliar a participação de micro e pequenos empreendedores locais, garantindo igualdade de oportunidade e promovendo maior diversidade de produtos ofertados durante os eventos. Essa modalidade evita que um único comerciante ou grupo econômico concentre diversos espaços, o que pode ocorrer em licitações por lote, comprometendo o princípio da isonomia e da valorização do comércio local. Além disso, essa medida está de acordo com o artigo 11 da Lei de número 14.183/2021, que autoriza expressamente a administração a processar a licitação por item, sempre que essa forma for a mais vantajosa. Neste caso, considera-se mais vantajoso para o interesse público fomentar a economia local de forma ampla, plural e acessível a empreendedores em menor porte. Desta forma, a emenda reforça os objetivos centrais do projeto de lei, que são a promoção do desenvolvimento local, a geração de renda e a justiça social nas oportunidades oferecidas pelo poder público em eventos realizados no município. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Adilson Luiz Oliveira. Coloco em discussão o projeto e a emenda apresentada. Acredito que o projeto a gente já discutiu 2 vezes aí, a importância de trazer o nosso comércio local para os eventos, em especial a festa do agricultor. E a emenda a gente colocou para que não ficasse para uma pessoa só. Se você fizesse por lote, uma pessoa poderia ganhar e poderia terceirizar, ou enfim. Dessa forma, feito por item, ele vai atender mais empresas, mais meios do nosso município e lembrando, sempre respeitando ali a igualdade de gêneros. Dentro desse projeto existe um ponto bem importante, que desses 50% ele seja respeitado as igualdades de gênero. Então, empresários e empresárias vão poder participar nos mesmos parâmetros que as pessoas de outros municípios anteriormente participavam. Então, agora a gente vai ter esse 50% da praça da alimentação destinado ao nosso comércio local. Ele vem de acordo aí também com a geração de renda. E geração de renda dentro do nosso município, porque esse é o nosso interesse local, né? De ter oportunidade para os nossos empreendedores. Nós temos quantas pessoas que participaram na feira da rua, porque não tiveram a oportunidade de estar dentro da festa. Então, isso vem ao encontro aí de políticas públicas eficazes, de igualdade de gênero, porque também tem a relevância aí das empreendedoras mulheres. Nós temos aqui a nossa feira e a gente vê o quanto os nossos feirantes, né, eles estão dentro, querem participar, porque eles sabem que fomentar a renda da família é muito importante. Vamos deixar a renda dentro do nosso município, e 50% para os nossos feirantes vem de acordo aí com a nossa legislação e vem dar oportunidade de geração de renda. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 7/2025 do Poder Executivo, que altera as leis número 289, de 23 de março de 2012, e a 949, de 3 de abril de 2024, e da outras providências. Não tem nada. Esse projeto de lei ele traz algumas alterações referente aos jetons, que é pago ali para os conselheiros da nossa Previdência Social. Já foi aprovado na gestão anterior já.
para aquelas pessoas que ficam, às vezes estão afastados do cargo, mas da atividade do cargo de carreira, no caso a pessoa é uma professora e ela se aposentou, mas ela ainda assim faz parte da Previdência, e ela é convocada para algumas reuniões, tem que se deslocar da casa dela, ter aqui o centro, participar, então ele tem um pagamento para essas pessoas. E na lei anterior ele só previa para alguns cargos, e para secretário não teria essa previsão. Então a Previdência mandou um projeto para nós só para fazendo a inclusão do secretário para receber e também para incluir no projeto de lei. Em regra seria isso, a gente já discutiu esse projeto muito na gestão anterior. O projeto veio acompanhado do impacto financeiro tanto da Previdência Social como também do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal. Então a gente não vê óbice nenhum, em só a gente está adequando aí e usando ali o princípio da isonomia. É isso aí, obrigado, vereador. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 18/2025 do Poder Legislativo, de autoria dos vereadores Juliano e Adilson, que reconhece servidão de passagem e dá outras providências. O projeto está em discussão. Esse projeto da servidão de passagem, tem várias ruas do nosso município, ela não conseguimos nomear como uma estrada municipal. Não podemos nomear dessa forma por cada metragem. Agora, como o acesso de servidão, como está sendo isso daí, já é permitido. E essa rua que nós estamos nomeando é uma dificuldade muito grande para a prefeitura fazer a manutenção dessa estrada, dessa rua. E é um acesso bem pequeno, não é muito grande, eu acredito que vai dar ali uns 300 metros, mais ou menos, que fica sem a manutenção. Então a família nos procurou, pediu para que nós regularizássemos essa situação. E ainda mais vendo que, como eu sempre falei, que a tendência às vendas pelo aplicativo é aumentar cada vez mais, e o entregador de aplicativo tem que ter número de residência, tem que ter nome de rua para facilitar o trabalho deles para fazer as entregas. E várias ruas do nosso município aí que ainda estão sem nomeação. Muitas delas nós não conseguimos nomear por falta da metragem suficiente. Agora, como acesso à servidão, a gente tem essa possibilidade. E essa rua aí é uma dessas aí. Esse em conversa com o secretário Luan, onde que ele colocou para nós que a servidão de passagem seria possível, mas não a nomeação como rua. Então, já aproveitando, gostaria de chamar o secretário Luan para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Agradecer aqui ao presidente Juliano, a todos os vereadores pelo espaço, que eu estou aqui para uma ocasião especial. Quero convidar a todos que estão aqui e todos que estão nos assistindo para a primeira conferência, para participar da primeira conferência do Conselho Municipal de Ticos do Sul. Ela vai acontecer aqui na Câmara, né? Os vereadores cederam um espaço para a gente, que é um dia inteiro de discussão e debate e aprendizado. No momento da manhã, a gente vai receber 3 palestrantes aqui que vão explicar um pouquinho o que é um conselho, né? A gente que lida com isso todo dia, a gente sabe que é um órgão participativo, que tem participação de servidores, sociedade civil, mas vai explicar no detalhe a importância da participação da sociedade civil nisso. A gente vai debater alguns temas, eu vou até falar a gente chama de eixos, né? Mas eu vou até falar os 3 temas que todos que vão participar do dia vão debater, e esses temas, eles não vão, vou usar até a palavra, não vão morrer aqui. Eles vão partir para uma conferência estadual e nacional que vão nortear a evolução do nosso município. Tá? Então, por isso é importante a participação de todos. Os 3 eixos que vão ser debatidos, primeiro são articulação entre os principais setores urbanos e o planejamento das políticas públicas. O eixo 2, ou seja, o tema, gestão estratégica e financiamento. Eixo 3, grandes temas transversais, sustentabilidade ambiental e emergenciais climáticas, transformação digital e território inclusivo com justiça social. Então, o nosso apelo é esse, que todos participem. O link, a gente precisa que todos que queiram e podem se destinar esse tempo, né, no dia 30, que é a próxima quarta-feira, tem um link disponível no Instagram e no site da Prefeitura para fazer esse pré-cadastro, até para a gente ter noção de quantas pessoas
vão participar, né? Todos lá do departamento de Urbanismo, Segurança e Trânsito se dedicaram a fazer um evento legal, bacana, organizado. Então a gente precisa que quem tiver interesse que entre lá no Instagram, no link, ou no site da prefeitura e faça esse pré-cadastro, tá? Vai ser um dia bem importante de debate, de aprendizado, e a gente vai ajudar a evolução aqui do nosso município, tá? Eu só queria pegar o gancho que o vereador, o Cigano falou, e o Adilson, na questão da nossa organização aqui, de estradas e tudo mais. O Cigano falou em relação ao CEP. O CEP, a gente foi contemplado junto aos Correios. Isso no ano passado, já foi em conversa com o ex-secretário, o Fernando Cesanoski, e eu participei, ele me chamou desde o início, que para a gente sair de um CEP único e entrar num CEP de rua, como é em todas as cidades já evoluídas, né? Já maiores ali da região metropolitana. Então, a gente está em análise, em discussão, em alguns pontos ainda, tá? Junto ao Correio, mas está para finalizar, então em breve a gente vai anunciar, né? Vocês vão ter todos acesso, então Tijucas foi contemplado com isso, mas é uma tramitação um pouco complicada, porque a gente tem duas situações. O município é extremamente grande em área rural, né? Mas ainda com a evolução de algumas ruas, algumas estradas que não atendem esse parâmetro, a gente tem que acabar conversando de caso a caso para poder entender junto ao Correio. Então, é um trabalho em conjunto que a gente foi contemplado, e isso vai ajudar bastante na nossa evolução e organização do município. Tá bom? Obrigado a todos. Ok, Luan, obrigado aí pela explanação. Gostaria de chamar a Bruna Flaviane dos Santos para se dirigir à tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, vice, os demais secretários aqui, né, presente na sessão, e a comunidade no geral. Eu também estou aqui para fazer um convite para vocês, um convite muito especial, que é o bingo da ONG Amor Maior, que vai acontecer agora no dia 26, sábado agora, aqui no barracão da Igreja Matriz. E eu queria falar um pouquinho também sobre a ONG, o que é a ONG, né? A gente precisa fazer esses bingos hoje para manutenção. E a gente conhece a ONG, né, pela Suzete, pelo Dudu, né, pelas secretarias, pela prefeitura, mas a gente não conhece a ONG pelas mães, pelos pais, né, que estão lá, estão junto com a gente. E eu sou a primeira, acho que uma das primeiras mães, eu e meu esposo, a gente começou quando não tinha nenhum atendimento, era só, assim, uma reunião, inclusive com a psicóloga Ana, que teve aqui ontem, né, quero parabenizar até a Denise, que trouxe ela, que teve essa palestra maravilhosa, muito enriquecedora mesmo, para nós, né, para todo mundo. E ela vinha e falava um pouquinho para a gente de como a gente proceder com uma criança, porque eu recebi um diagnóstico, mas o Gugu me dava quase uma sentença, um luto, né? Se não fala, não vai falar, se usa fralda, nunca vai deixar de usar, se não anda também não vai andar. E era mais ou menos assim. E a ONG, ela veio trazendo possibilidades, ela foi possibilitando. Se eu pudesse descrever hoje a ONG de uma forma muito mais lúdica, eu descreveria ela como um Lego do futuro, que é onde ela foi encaixando pecinhas e pecinhas. O meu filho, ele foi não verbal até os 5 anos. Hoje ele estava até falando demais atrás, né? A gente estava até pedindo para ele ficar no silêncio lá. E hoje ele tem total autonomia, ele deixou de usar fralda, ele dorme sozinho, ele faz tudo sozinho, né? Eu ainda não consegui ganhar alta como algumas mães lá que conseguiram. Meu sonho é ganhar uma alta ainda, né? Não é a minha realidade hoje. Mas hoje a ONG, ela atende 80 famílias. Mas nós temos uma lista de espera de 30. Hoje, eu faço parte da ONG. Eu fui contemplado, o Davi, ele recebe esses tratamentos. Mas essas 30 famílias hoje, elas não têm aonde recorrer. E a gente sabe que, né, pela Secretaria de Saúde, não é só o autismo que demanda. Tem, né, quantos jovens com depressão, com ansiedade, com problemas mesmo assim, então eles têm uma demanda muito maior. E hoje a ONG, ela atende essas crianças, então eu peço e já agradeço também, né, porque eu sei que vocês têm contribuído muito, tanto com leis quanto com ajuda, a prefeitura também, mas a gente pede ajuda da comunidade, né, que
a gente sempre está na estrada ali fazendo pedágio e é tão bonito, porque a população ajuda, sabe? A população, ela tá ali. Esses dias, vou contar uma história bem rápida, eu recebi R$100. Eu estava ali no pedágio, um senhor passou e me deu R$100. E eu fiquei olhando para ele pensando, será que ele confundiu com 2? Ou será que ele quer que eu devolva troco ou o quê? Aí ele falou, não, moça, guarda aí. Nossa, gente, eu pulei de alegria a tarde toda. E também peço, né, a comunidade que vão no bingo, ali vai ser a noite do x-salada e mini pizza. Nunca vi, mas eu estou esperando ansiosamente, espero que vocês também estejam, espero ver vocês lá, comunidade, né, secretários. E se alguém quiser ajudar, já aproveitando com algum prêmio também, né, ainda ou para a roleta, ou para o bingo, ou só indo lá visitar a gente, eu agradeço. E agradeço a oportunidade, agradeço a palavra e muito obrigada. Disponha aí. Sempre está aberta para você a casa aí, tá bom? Vamos à palavra livre. Vou começar com o Luiz, que o Luiz tem um compromisso aí. Inicia. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite ao público presente, ao vice-prefeito, boa noite aos secretários presentes, Zé Antônio, Maneco, Luan. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A gente vem fazendo um trabalho assim, bem compromissado com a população e com os munícipes, né? Se aqui nós estamos porque alguém confiou em nós e nos colocou aqui. Para isso nós devemos deliberar projetos, leis, para que atendam o anseio da população, né? Então eu gostaria de agradecer a todos, né, digamos assim, pela compreensão, né? Porque você tem a tua ideia, você tem os teus argumentos para discutir um assunto, né? Então não é assim trabalhando contra uma gestão ou a favor. A gente trabalha para se unir, para unir forças, para que as coisas aconteçam dentro do nosso município da melhor maneira possível, né? Então, mais uma vez, né, obrigado pelo empenho de todos, aqueles que nos assistem pelas redes sociais também, né, que a gente está sempre à disposição de todos, a casa está aberta para aqueles que queiram trazer demandas para nós, que venham até a nossa casa, a Casa de Leis está aberta, as portas estão abertas sempre para que todos compareçam e venham assistir a sessão presencial, né, também aquelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais, que sempre acompanhem e dêem as suas opiniões. Obrigado a todos, seria isso, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, boa noite quem nos assiste pelas redes sociais. Gostaria de cumprimentar o presidente Juliano, os vereadores aqui presentes, o vice-prefeito Claudemir, os secretários Luan, o nosso amigo Maneco, nosso amigo José Antônio. É uma satisfação recebê-los aqui. E a nossa amiga Bruna, né, que tem aí a causa do autismo. Eu acompanho a vida da Bruna e sei das suas lutas, do seu compromisso com a causa e do diagnóstico quando ela recebeu, o quanto isso deixou ela apreensiva e o quanto ela lutou por isso. Então, todas as conquistas que a Bruna teve e que o pequeno também teve, vem da luta da família, né? E com certeza ontem tivemos uma palestra aqui brilhante, né, com a Ana, que falou sobre o autismo e do cuidado com as famílias. Nós não podemos esquecer de quem cuida. E muitas vezes as famílias são esquecidas. E quanto à questão da lista de espera da ONG, eu também fico imaginando que nós temos 30 crianças hoje sem terapias, que poderiam estar com o diagnóstico precoce, em evolução, como o filhinho da Bruna esteve. Então, nós temos que lutar muito por essa causa, vereadores. Causa dos secretários, né, da prefeitura, do executivo. Então, isso é muito importante. Então, não é só a lei, nós temos que colocar em prática a lei. Falar é fácil. Está no papel é maravilhoso, mas a gente tem que executar, e nós estamos aqui para isso. Então, conte sempre conosco. Gostaria de parabenizar o secretário José Antônio pelo trabalho que ele vem fazendo e por sempre nos atender, educadamente, prestativo. A gente liga, não tem horário, né, Zé? Ele atende nós e sempre disposto. A gente sabe das dificuldades que o município tem, principalmente da questão da pavimentação, e aí a gente sabe da necessidade do trabalho mais direto do secretário. Né, tem que estar lá junto, né, tem que estar buscando e sempre aprimorando e melhorando. Agradecer ao Maneco, a gente participou do evento do Sport Master, que evento maravilhoso, né, onde tivemos idosos aí do esporte, né, atletas que vieram, inclusive do município lá de Piraquara, e os nossos atletas aqui do município, que treinam toda semana, e a gente viu, né, vereadores que estavam lá presentes, o quanto isso é importante na vida deles.
a qualidade de vida, a saúde. Eu digo que eu queria chegar naquela idade com aquela disposição que eles estavam hoje. Então, parabéns, leve o parabéns para a sua equipe, que a gente vê o quanto eles se empenham nesse trabalho, e continue, secretário, né? Continue trabalhando pelos idosos, que com certeza você está investindo aí nas políticas públicas, na melhoria da saúde e da qualidade de vida deles. Também participamos da inauguração da estação da Sanepar, momento importante, né, que vem atender a comunidade, inclusive a comunidade do vereador Juliano, né, que vai estar atendendo as comunidades mais próximas. E a gente já tem verificado que não tem faltado água, né, então bastante importante. Também quero parabenizar a Denise pela instalação dos parques hoje lá na escola do Fagundes e do Campo Alto, parabenizar o executivo e o Claudemir aqui presente, né, a luta pelas nossas crianças é constante. Esperamos o parque do Tio Jango, né, o mais breve possível. Então, parabenizando aí vocês pela questão aí da instalação dos parques, a gente conta com isso em todas as escolas. Gostaria, então, de desejar uma feliz semana para todos, que Deus abençoe e estamos juntos. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos, demais da casa, agradecer a presença do vice, dos secretários que hoje aqui estão, Zé Antônio também, nosso ex-vereador, nosso ex-presidente, que tratou muito bem nós aqui quando era presidente, e hoje eu preciso falar duas coisinhas aí que eu não posso deixar de falar. Eu quero falar hoje sobre a questão dos ônibus. Nós fizemos um pedido, fizemos um requerimento para que o ônibus que faz a linha do Sartinho ali dos Gabardos chegasse até na Araçatuba. Falei com o prefeito até passou para o vice entrar em conversa com os órgãos competentes, mas até agora não vi resultado nenhum. O prefeito está de acordo e eu acho que não é possível que 1 quilômetro de ônibus vá quebrar a prefeitura para esses ônibus rodar e deixar esses pais mais sossegados que estão trazendo os alunos ali nos Gabardos, coisa que é só o ônibus avançar 1 quilômetro de rodagem e esse problema ser resolvido. E eu tenho que pegar no pé porque as coisas tem que falar para ver se alguém raciocina. Se fosse época de eleição e nós pedisse um ônibus para cruzar da Ponte da Tapera, fazer a volta pelo tronco, eu tenho certeza que esse ônibus tinha ido. Mas como não é época de eleição, está custoso para esse ônibus fazer 1 quilômetro a mais. Então, um desabafo, é uma coisa que a gente tem que falar. Outra coisa, a estrada do Sartinho. A estrada do Sartinho, pelo que eu estou vendo, não vai sair. Só porque falta um carro e 2 pessoas competentes para fazer esse trabalho. Nós estivemos falando ali, até cheguemos com o Juliano na prefeitura, teve gente que barrou nós, porque vocês estão dizendo que está parado. Não é que esteja parado. A gente leva uma pessoa lá para fazer a papelada, porque hoje não dá, porque não tem papel, porque não tem não sei o quê, hoje precisa não sei o quê. Então tá. Como que vai sair esse nosso asfalto? Sem assinatura das pessoas. Então eu peço, por favor, para o prefeito dar um carro para essas pessoas e punhar essas pessoas competentes para ir casa por casa para pegar essa assinatura para nós não perder esse recurso, porque a estrada do Sartinho ficou boa, mas o projeto está pronto, o dinheiro está pronto, então não podemos perder esse recurso. Nós precisamos da estrada do Sartinho. Então peço carinhosamente para o prefeito tomar mais um pouco de providência, porque a gente chega ali, um joga nas cadeiras do outro e não vemos nada. Então, seria isso. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, secretários presentes, Zé Antônio, Luan, Maneco, vice-prefeito Claudemir, minha assessora Elisiane e outros assessores dos vereadores, e o seu João Camilo, agricultor orgânico aí, presente na nossa sessão. Minha palavra hoje é sobre a questão do voto, que vão questionar. Cigano votou a favor do projeto, Cigano deu parecer favorável na CCJ e daí acatou o veto do prefeito. Então, com a questão do voto, votei no projeto dos companheiros, achei um bom projeto. Questão do parecer da CJ, quem faz o parecer não sou eu, nós temos um advogado para isso, né? Uma questão da constitucionalidade, aí a questão de mérito, e eu acatei o veto do prefeito porque eles apresentaram um programa,
né? Eu acredito que num programa, como diz o vereador, talvez não foi de acordo ao programa como teria que ser, mas o programa aconteceria mais imediato, né? Agora, aprovou a lei, tomara que não vetem para frente, né? Que aconteça, né? Então, só a explicação do voto. Vamos dizer que é pouco como o cara vota a favor e depois acata, né? Só acatei o veto porque foi apresentado o programa. Seria isso, uma boa noite a todos e um bom final de semana. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, público presente, colegas vereadores, vereadora, aos nossos servidores aqui desta casa. Estaria aqui também dando boa noite aos nossos secretários, Maneco, o Luan, o Zé Antônio, ao vice-prefeito Claudemir. Luan só esqueceu uma coisinha aqui de falar na tribuna, foi de mandar um abraço para o nosso grande amigo Cícero, que mandou mensagem aqui, que está na nossa escuta, na nossa audiência. Então, muito obrigado ao vereador Cícero, mandando um abraço aí. Gostaria aqui também de falar que, mais uma vez, sinto-se orgulhoso de estar participando lá do Sport Master aí, a equipe aí, em nome do secretário Maneco, toda a equipe aí do esporte, vem fazendo um maravilhoso trabalho. Aí a gente agradece a cidade vizinha de Piraquara, qual vieram aí fazer esse amistoso. Com toda certeza, a Sport Master, como no ano passado, foi destaque nos jogos de integração de idosos. Com toda certeza, esse ano vai cada vez mais se superar e trazer mais troféus aí para nossa cidade. A gente também tem a emenda, para aproveitar, né, Maneco? O vice-prefeito está aqui, a gente mandou uma emenda, a gente está pensando em correr atrás de mais emendas para que a gente possa aí não fazer apenas a quadra de vôlei de areia, mas sim uma quadra maior lá, que atenda até futebol de areia. Então, com toda certeza, a gente pede, solicita ao executivo aí, com toda certeza eu vou mandar mais emendas aqui do vereador Ricardo, para que a gente possa estar atendendo a todos, e quem sabe a gente trazendo essa quadra, a gente pode trazer aí mais jogos aí a nível regional. Também parabenizar aí a Bruna pelas suas palavras, com toda certeza aquilo que depender da gente, a gente vai estar ajudando e colaborando com a ONG. Então, com toda certeza, parabenizar principalmente aos pais por todo o incentivo, todo o apoio, e vocês são os pilares da ONG Amor Maior. Também hoje a gente teve aí a inauguração da ETA, a estação de tratamento de água lá do Colono, qual, juntamente com o executivo, na legislatura passada, a gente batalhou, afundou o pé na Sanepar para diversos aí projetos que venham sido acontecido, está acontecendo agora no nosso município. Então a gente só tem a agradecer esse apoio aí ao presidente Wilson Blay, aí ao Bill Zanetti, que sempre nos atendeu, e com toda certeza o município aí vai estar nos próximos dias aí com mais recursos e trazendo mais novidades. Antes de finalizar, gostaria aqui também de mandar um abraço enorme ao nosso comandante da Polícia Militar aqui do município de Tijucas do Sul, o Gilberto Gustavo Meira, o Gilmeira, o qual aí recebeu a promoção, subiu de patente para subtenente. Então, parabéns aí e continue aí fazendo um trabalho maravilhoso que é a Polícia Militar do nosso município. Seria isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora. Boa noite aí ao público presente. Aqui os secretários municipais aí, o José Antônio, o vice-prefeito Claudemir, secretário Maneco, Luan, o seu João Camilo. Aí, obrigado pela presença e sejam sempre bem-vindos. A Bruna também, gostaria aqui também de estender o convite que a Bruna fez aqui então, né? Aí os amigos que a gente tem, que estão aí nos assistindo, que possam tocar também no seu coração e que participem de alguma forma, né? Seja ali do bingo ou também através de doações, né? A gente sabe que o trabalho que a ONG faz é de extrema importância, né? Como a própria Bruna aqui falou, mesmo que já atende a 80 famílias,
ainda temos uma lista de espera aí significativa. Então, provavelmente nós, vereadores, temos trabalhado aí, fazendo as políticas públicas voltadas a trazer recursos para a ONG, né? Eu, propriamente, ali, na minha viagem a Brasília, levamos, assim, bastante demandas que contemplem o projeto ali da ONG. Então, a gente sabe da importância que é. Ontem mesmo, quando a gente aqui assistiu a palestra aqui pela... Olha o nome agora da... Ana Júlia, né? Ana Carolina, desculpa. Então, da forma que ela nos passou ali, a gente consegue, assim, entender a dificuldade que essas famílias têm quando eles recebem ali o diagnóstico com os problemas ali do seu filho. Então, a gente pede aí para vários amigos, tem empresários aí do município ou fora do município que investem em áreas sociais, que possam olhar também aqui para a nossa ONG Amor Maior, né? Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Obrigado, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes nesta casa. Boa noite a todos os vereadores, vereadora. Gostaria de pegar aqui um gancho da palavra do vereador Cigano. Dizer que vivemos num país democrático e dentro da política há uma democracia. E isso é muito importante para que as coisas aconteçam. A questão de você divergir em relação de voto é super natural. Eu, nos meus 4 anos de mandato, jamais cobrei ou falei alguma coisa para qualquer vereador que votou diferente daquilo que eu pensava. Por isso que nós somos em 9. Eu acredito que cada um tem uma ideologia, tem uma maneira de pensar e defende aquilo que acredita e representa uma parcela da população. Mesmo sendo representante de todo o município, cada vereador ele traz uma realidade diferente, ele traz um público que cobra ele de maneira diferente. Não tem como comparar um público que cobra o vereador Cigano lá na comunidade dele, como um público que cobra quem mora aqui no centro, que mora na Lagoinha. Então são cobranças diferentes e isso é necessário, porque já pensou se todo mundo fosse na mesma linha de bandeira, não daria certo. Hoje o município é muito grande, que bom que fosse que o vereador conseguisse fiscalizar e legislar sobre todas as pastas do município. Mas infelizmente isso é impossível. Então, cada vereador tem alguma bandeira de trabalho, na medida do possível procura atender todas as pastas, mas sempre vai ter uma pasta ou outra que ele é cobrado de uma forma mais diariamente e ele acaba atuando mais nessa linha. Eu particularmente sou uma pessoa que trabalho muito na parte da legislação, só agora nesse ano já apresentei em torno, acho que uns 7 ou 8 projetos de lei, isso dá quase 2 projetos de lei por mês, né? Então isso me prende dentro da instituição. Eu estou aqui todos os dias após o almoço, com exceção de alguns dias que eu tenho algum compromisso fora, mas em regra eu estou aqui todo dia após o almoço, porque para você apresentar um projeto de lei, para você aprovar um projeto de lei, você tem que estudar. Não tem como você subir para um plenário sem saber o que você está fazendo. Você tem que saber o que você está votando. Aí a questão de mérito é a questão da democracia. Cada um vota da maneira que acredita e que acha que vai atender melhor a nossa comunidade. Mas a gente tem que saber o que está votando. E quando você apresenta um projeto de lei, você tem que ter convicção que aquilo é bom para a comunidade. Então, fica aqui mais uma vez a minha fala em relação a isso. Eu ratifico o respeito que eu tenho em relação à questão democrática do voto aqui dentro desse plenário. E enquanto eu aqui estiver de vereador, porque eu estou vereador, eu não sou vereador, eu estou vereador, eu vou defender aquilo que eu acredito, sempre voltando o meu trabalho mais para a parte legislativa e, lógico, que sempre a questão de fiscalizar, isso faz parte do nosso mandato, acompanhar. Mas nós somos em 9 vereadores e um tem que completar o outro para que as coisas saiam e para que o município desenvolva. Seria isso e uma boa noite a todos. Uma boa noite ao público aqui presente, que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite aqui em especial à Bruna,
representante da ONG. A questão da ONG, eu não lembro quanto tempo já faz, mas saiu aqui dessa casa, não lembro se foi um ofício ou foi um requerimento, pedindo ao prefeito a possibilidade da doação do terreno para fazer a sede própria da ONG. Aproveitando que o vice-prefeito está aí, se desse para agilizar, né, para nós conseguir, se o município conseguir fazer essa doação o quanto mais antes possível, porque se a ONG tiver um terreno onde possa construir uma sede própria, recurso nós vamos atrás e conseguimos, pode ter certeza. Tem o deputado Diego Garcia, a principal bandeira dele é os autistas, as pessoas com doenças raras, deficiente físico, essa é a principal bandeira dele. E ele já sinalizou que, tendo demandas, é para levar para ele, que ele está disposto a ajudar o nosso município nessa causa. Então, se possível, né, o município agilizar isso e fazer logo a doação do terreno. Terreno a prefeitura tem bastante, isso a gente já sabe. Então, não custa fazer a doação do terreno para a ONG. Também queria comentar sobre o incidente que aconteceu na Lagoinha, ali um incêndio de uma casa e a família acabou perdendo tudo. Hoje eles estão ali numa casa emprestada, que um vizinho emprestou uma casa para eles morarem até conseguirem construir de novo. E essa família me procurou pedindo ajuda, porque ela procurou, não sei se foi a Defesa Civil ou se foi alguém da prefeitura, porque eles precisam de um caminhão e uma máquina para limpar o entulho para poder construir a casa de novo. E eles não têm aonde colocar aquele entulho. Para onde que eles vão tirar e onde que vão colocar? Então eles precisam dessa ajuda do setor público nesse momento. Principalmente agora, para começar a construir a casa de novo, eles precisam fazer a limpeza do terreno. E eles não têm condição. Então pediria ao secretário, ao vice-prefeito, a possibilidade de ajudar essa família agora, no momento que eles estão passando lá. Outras coisas, os vizinhos estão ajudando e a gente também está ajudando conforme pode, mas questão de máquina e caminhão, daí é com a prefeitura, a gente foge do meu poder. Mas eu peço ajuda a vocês. Uma família bem carente e precisa muito da ajuda de todos nós. Questão pegando um gancho também, como o vereador falou, pegando um gancho da palavra do Patiorda, questão da pavimentação ali da estrada do Saltinho. O Patiorda falou se a prefeitura doasse um carro para o funcionário. Não, eu nem peço o carro. Se não tiver carro da prefeitura, nós vamos com os nossos, né, presidente? Nós vamos com o nosso, na casa das pessoas lá que precisa ainda fazer assinatura do documento, é só trazer os documentos para nós, trazer a pessoa responsável para acompanhar, e nós vamos lá, nós se responsabilizamos de ir com os nossos próprios carros e pegar essa assinatura para que essa pavimentação comece o quanto antes. Porque senão vai acabar que nem a pavimentação da estrada da demanda. Infelizmente, acredito que o recurso já foi e que se nós quiser uma pavimentação ali, vamos ter que pagar com o dinheiro próprio do município. Porque eu acredito que a verba que tinha para fazer aquela pavimentação ali na estrada da demanda já se foi. Então, para que não fique só na promessa, só na conversa, nós precisamos agir. Então, nós estamos aqui dispostos a ir nas casas das pessoas, fazer uma visita em loco, levar o documento para ela assinar e para que dê continuidade e essa tão sonhada pavimentação da estrada do Saltinho possa acontecer. Seria isso. Uma boa noite a todos. Boa noite, vereadores, vereadora. Você que nos acompanha pelas redes sociais, público presente. Queria agradecer aqui a presença do Manuel Marcos, o Maneco, o Luan, também o vice Claudemir, o José Antônio. E já começando com o José Antônio. Hoje nós estávamos lá na Sanepar e nisso eu olhei para o Zé e falei, Zé, acabou de chegar uma denúncia aqui. Aí o Zé se desesperou, nossa, mas o que é? Mas na verdade não era uma coisa boa, né, Zé? Estavam descarregando ali uns entulhos numa estrada, mas na verdade eles tinham acabado de colocar umas manilhas e eles estavam alargando a estrada. E do jeito que veio a denúncia no primeiro momento, até a gente ia fazer a cobrança, mas depois agora temos que dar os parabéns para o Zé aí pela atitude. Zé, já falando com você, esse Repara Tijucas aí é uma ferramenta que vai te ajudar muito. Porque hoje você está tendo uma dificuldade muito grande
principalmente na Vila Cubas e Bosque da Saúde, para fazer limpeza. E hoje, com esse programa aqui, esse projeto aprovado, você pode contratar os MEIs, que faz a parte da jardinagem e limpeza, até R$11 mil ele pode gastar. Então você agora vai ter um braço amigo aí para te ajudar nessa caminhada. O Maneco, eu tenho que dar o parabéns para você hoje. Eu acho que foi muito bacana. Legal você, todo o evento, você convida nós. Claro que no domingo, 5 horas da manhã, não tinha jeito, né, Maneco? Mas hoje deu certo. A gente foi lá ver o Master jogar, esse amistoso foi muito legal. Tanto masculino quanto feminino. Não conseguimos ficar até o final, mas assistimos os 2 primeiros jogos e voltamos. Falando com a Bruna, ontem na palestra da Ana Carolina, deu para sentir o que é a dificuldade de uma mãe quando tem um filho com autismo. Ali eles mostraram tudo o que acontece no dia a dia. E é coisa que muitas vezes a gente não sabe. A gente só olha vocês na rua, mas você não sabe o que a gente está passando na casa. Então acho que foi muito legal. Tenho que parabenizar a Denise por ela trazer essa palestra aqui ontem. E já parabenizar ela também pela aquisição de um novo mobiliário que chegou hoje lá na secretaria. E os parquinhos tão sonhados que estavam lá, tinha uns até que era de emenda impositiva, que eu fui fazer uma cobrança para ver se acontecia. Hoje já aconteceu do Fagundes, do Campo Alto, tá para instalar essa semana ainda Campina, Branca de Neve e a Leovanil Camargo. Então, tá mostrando que o executivo aí tá a fim de mostrar serviço mesmo. E fazer acontecer. Isso daqui que é bacana. Quando a gente faz a cobrança, às vezes pensam que a gente cobra o executivo pelo mal, mas não é. É que às vezes tem alguma coisa que está parado. Então a gente cobra para executar o serviço. Que eu acho que o executivo é para isso. É para executar. Como a gente não pode mandar, eu particularmente, hoje, sendo um vereador, eu me coloco no lugar de vocês. Quando eu estava aí, eu gostava de botar a mão na massa e fazer acontecer. Aqui a gente se frustra, porque muitas vezes a gente tem que pedir. E nem sempre a gente é atendido. Tem inúmeros pedidos, indicações, que a gente não é atendido. Mas eu acho que no decorrer a gente vai conseguir sim. Hoje também estivemos lá na Sanepar, ali no Colono, onde que o bairro, depois de 73 anos, vai conseguir agora chegar a água encanada no bairro. Isso é uma grande vitória. E também fomos avisados aí que a partir de 2026 iniciará com 40% do esgoto sanitário. Espero que não seja só conversa, que realmente aconteça. Quero aqui agradecer a presença do seu João. Hoje estivemos com ele lá no Conders, onde que novamente foi eleito aí como presidente para os próximos 2 anos. Parabéns, seu João. Já acompanhei o seu trabalho na gestão passada e acredito que o senhor contribui muito aí para o desenvolvimento desse Conselho Rural. Quanto à Estrada do Saltinho, Estrada do Saltinho, em 2021, estava eu e o Zé Antônio, eles apresentaram o projeto para nós, lá na prefeitura, em 3D, coisa linda, de 57 curvas, deixando com 40, uma parte com área de passeio, outra parte com ciclovias, um projeto magnífico. Mas estamos tendo esse problema, que ainda temos 18 pessoas que não tinham assinado. Conseguimos agora 4 assinaturas. Então, mas ainda resta 14. E a gente não pode deixar para a última hora mesmo. Quando a gente cobra também para a gente ir em loco, o Poder Executivo está fazendo a parte dele, com certeza. Mas a gente se dispõe para acontecer mais rápido. Não é que a gente quer passar em cima de vocês, ou quer mostrar como é que faz. Não, não é isso. É para mostrar que a gente está de mão dada. Essa animosidade que foi comentada, eu acho que não existe dentro dos poderes. Muitas vezes a gente vai divergir, com certeza. Hoje teve divisões. Isso vai ter aqui, vai ter na minha casa, vai ter onde for. Mas não é isso. Nós estamos todo mundo de mão dada aqui para fazer o melhor para o povo tijucano.
aquela pessoa que votou em nós, ele está esperando que nós cobre vocês. O legislativo é o fiscal de vocês. Então, muitas vezes, vocês não vão gostar, mas é o nosso trabalho. Então, quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer a vocês que nos acompanham, e não tendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 30 de abril, em novo horário, hein? 18h30 no dia 30. Muito obrigado, uma boa noite e fique com Deus.